a justificativa para a humanidade entender sobre biodiversidade. Aí, mais uma vez, eu trago um exemplo clássico. A gente está passando agora por um momento de pandemia. Essa pandemia, ela tem a ver com zoonoses. Por quê? Porque o vírus, ele se manifesta em morcegos, ele existe em morcegos, só que não se desenvolve doença. Os morcegos são assintomáticos. Esses morcegos transmitem o vírus para outras espécies nativas e vivem com o homem. Aonde? Nos mercados, por exemplo, em Wuhan. E esse convívio com o homem faz com que o vírus que se concentrava em uma população de animais nativos chineses passe a infectar o ser humano. E a partir disso daqui, nós temos doenças afetando o mundo inteiro. Já passamos aí da casa dos 100 mil mortos pelo mundo, de uma forma geral. Então, essa é apenas uma das várias explicações que a gente poderia trazer para vocês da importância de estudar biologia. A gente poderia falar também sobre a forma como nós iremos tratar doenças. Eu tenho certeza aqui que alguns de vocês já devem ter, por exemplo, tomado um chá de boldo. Quando é que a gente toma chá de boldo, pessoal? Normalmente quando a gente está com algum mal intestinal, não é? E por que o boldo é importante quando a gente está com algum mal intestinal? Não só o boldo, mas várias outras ervas têm em sua composição substâncias que fazem com que elas tenham propriedades medicinais, gente. E essas propriedades medicinais elas podem ser conhecidas num contexto mais popular, como é o caso aí do boldo, mas elas podem ter também aplicação em ciência e biotecnologia. Só para vocês terem ideia, ontem eu estava vendo uma notícia falando sobre o aumento dos casos de dengue no país. E aí tem uma planta chamada de cúrcuma que produz um produto chamado curcumina. A curcumina, ela vai servir, se tratada com técnicas de biotecnologia, a produzir inseticidas ecológicos. Ou seja, inseticidas que não agridem o meio ambiente. Eu poderia passar aqui o dia listando razões para vocês entenderem um pouco mais sobre biodiversidade. A gente tem muito tempo para poder ir discutindo isso, mas essa é apenas uma introdução para vocês terem um entendimento melhor e mais aproximado daquilo que eu acho necessário de vocês conhecerem, tá certo? Então, levando tudo isso em consideração, esse ano é um ano em que o nosso foco ele se concentra em biodiversidade.
Portanto, vocês vão entender agora, nesse primeiro bimestre, ah, daquilo que nós chamamos de mundo microscópico, ou seja, desde a origem da vida, passando por bactérias, protozoários, fungos, e também trataremos aí sobre vírus, tá certo? E quando for nos próximos bimestres, a gente vai tratar sobre animais de uma forma geral e sobre plantas no final do ano, no quarto bimestre, o nosso foco vai ser em plantas. Mas aí vem a pergunta, eu falei aqui para vocês genericamente sobre os reinos que constituem aí, eh, que constituem o mundo da biologia, os 5 reinos que constituem o mundo da biologia. Alguém poderia me nomear de cabeça, sem consultar nada, quais seriam os reinos que constituem esse universo das ciências biológicas, gente? Quais seriam os 5 reinos que vamos nos dedicar a estudar durante esse semestre como um todo, pessoal? Então, eis que eu apresento aqui para vocês os nossos 5 reinos, tá? Esses 5 reinos são divididos de uma forma mais geral em eucariotos e procariotos. Então, o que vocês precisam entender é que a vida ela surge no nosso planeta dentro de um contexto, e esse contexto ele vai se dividir gerando organismos distintos. Qual a diferença de um organismo procarioto e o eucarioto? E a pergunta que vem, o que vinha antes de organismos eucariotos e procariotos? Ou seja, qual era o ancestral que estava aqui, que deu origem à vida? Essa é a pergunta que não quer calar, tá, gente? Então, quando a gente pensa no ancestral que deu origem à vida, a gente precisa pensar sobre o nosso planeta em plena formação do que nós chamamos de caldo primordial. Antes da vida existir, a vida ela não era como hoje, como nós a conhecemos hoje. Ela tem aquilo que nós chamamos de precursores. E aí, é óbvio, quais eram os precursores? Qual a diferença de um procarioto para um eucarioto? Alguém poderia refletir qual é a diferença entre um organismo eucarioto e um organismo procarioto, por exemplo? Basicamente, a diferença entre esses organismos é o fato deles terem ou não a chamada membrana nuclear, conhecida antigamente como carioteca. Então, procariotos não têm membrana nuclear, pessoal. São organismos primitivos. Esses organismos, eles têm seu material genético diluído no próprio citoplasma. Quem são os procariotos? As chamadas bactérias, tá certo? E quem são os eucariotos? Todos os outros organismos que surgem a partir das bactérias. Então, aqui nós teríamos bactérias que estão restritas a esse campinho aqui dos reinos da biologia. E aqui nós temos todo o restante da diversidade biológica
conhecida no